Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com a Marina e com o Marcel. Oiê! Olá! Como vocês estão? Muito bem, né? Muito bem acompanhados também. Eu tô com um pouco de torcicolo que já me preocupa, porque eu sempre lembro do filme Spirits. Sim. E aí eu já acho que tem, né, um fantasma. Tá todo mundo te agradecendo nesse exato momento, porque tem uns 3 episódios que alguém cita esse filme sem falar o nome dele. E a galera tá puta comigo. Eu ouvi esse episódio e eu fui uma das pessoas que gritou que era Espíritos. É verdade, é verdade. E é o 3º episódio, então, gente, desculpa, o filme é Espíritos, ok? Não assistam porque dá medo. Dá. Mentira, assistam sim. Agora o Caso Bizarro é um podcast Wonder, que é o estúdio de podcasts da Amazon. E funciona assim, toda segunda episódio normal no Amazon Music ou no seu serviço de podcast favorito. E toda quarta-feira você ouve um episódio temático exclusivo no Amazon Music. É só ir lá e seguir o podcast, que é de graça. Ou seja, gente, 2 episódios de Caso Bizarro por semana. Sendo que toda última segunda-feira do mês, o episódio é com o Chico Felitti e o Fih Bortolotto. E agora, bora de monstros de infância. Gente, eu tô muito chique, sério, 2 episódios por semana. É bem chique. É bem chique. E eu vou trazer aqui pra vocês, em primeira mão, mentira, mas eu vou trazer aqui pra vocês os monstros de infância que são dos assinantes, né? Olá, Mabi, olá, Marcel, Ima Naganimi. Eu adoro o podcast, tô muito feliz de estar mandando um áudio do meu monstro de infância. Um dos meus monstros de infância, de uma pessoa, né, como uma pessoa que nasceu nos anos 90, foi as areias movediças. Nos filmes do Indiana Jones e vários outros filmes, Tomb Raider, sempre tinha uma areia movediça e eu achava assim que elas podiam estar na praia ou no parquinho, né? Mas daí demorou um tempo até eu contar esse medo para os meus pais e daí eles depois me explicaram que não era bem assim que formava. Mas eu ficava imaginando o que tinha depois da areia, se você ficava lá ou se tinha um buraco, se não tinha, dava uma viajada nisso. Mas é isso, um dos meus monstros de infância. Gente, que perfeito! Cara, eu amei. Eu quero me dar um abraço nessa pessoa, porque ela materializou um negócio que eu nunca percebi que eu tinha dentro. Eu nunca percebi. Gente, sério, na hora que ela falou, na hora, tipo, veio assim. Inclusive, eu tenho todo um meme com a minha mãe que a gente chama de movedíssima. E a gente jogava Mario, e tem um dos Marios do Super Nintendo que ele é um Mario que você... Até eu esqueci o nome do jogo agora, mas ele é um Mario que você tem uma roupa de ursinho, tem umas roupinhas que você usa e tal. É o Super Mario World, aquele que tem vários jogos, aí ele fica com um rabinho, tipo de guaxinim. Isso, um rabinho de guaxinim. E aí, nesse Mario, tem tipo, uma das fases que é meio Egito, assim. Tem umas pirâmides e tal. E tem as areias movedíssimas. Até no Mario 64 tem também. Aquela fase tenebrosa do deserto. Eu sou muito ruim pra jogo. Pra jogo? Eu me fico tão dentro que me desespera um pouco. Então, assim, acho que fez muito parte da nossa... Ela falou também, citou Indiana Jones, assim, perfeito. Acho que fez muita parte, assim, da gente que nasceu nos anos 80 e 90, esse medo da areia movediça. Eu lembro que tinha uma história da Turma da Mônica. Então, realmente, e parecia assim, você ia no mercado, você ia encontrar 4 coisas de areia movediça, né? Sim, e você ia correr risco. E eu nunca vi areia movediça na minha vida. Eu assim, também tipo, não. Pessoalmente, assim, se tiver uma areia movediça escutando a gente... Desculpa, areia movediça. Entra aí no Telegram, e manda o seu relato, se você já encontrou a gente. Mas é isso, é realmente um medo. Outro medo, assim, que eu lembrei agora, porque citou isso, era de pranto. Era de planta carnívora. Ai, sim. Porque eu tinha essa ideia meio tosca do Mario, dedo, né? de que ela era realmente um negócio muito grandão, assim. E ela ia comer você inteira. E ela ia comer, exatamente.
E até tem uma plantinha, né, que quando você encosta nela, ela não chega a ser carnívora, eu acho. Mas quando você encontra, ela fecha. Eu tinha pavor dessas também, porque eu achei que elas eram carnívoras. Mas eu acho que tem uma carnívora. Não, tem as carnívoras, tem Mas tem uma que eu acho que não é, que ela só fecha. Só tem aquela... Na minha terra se chama de Maria Dormideira. Que aí você encosta assim na folha, ela vai fechando todo bonitinho. Eu acho que é muito fofinha, muito fofinha. Fofa. Meio, tipo... Mas se ela não é... Como que chama? Carnívora, então ela, tipo, não tem dentinho. Ela é, tipo, banguelífera. Ela é uma folha. A folha dela parece tipo de samambaia, assim, sei lá. E você passa a mão e aí as folhinhas fecham, assim, ela fica. Nossa, a gente não entende nada de planta. Eu só tinha uma brinco de princesa, que eu achava lindo. Chique esse nome. Chique, e é super lindo a brinco de princesa. E aí eu falava, tipo, minha flor favorita é brinco de princesa. Mas era só porque tinha no meu jardim. Não tinha a menor ideia, assim. É a referência, né? Era a referência. Bom, então vamos ouvir agora o monstro de infância da Caroline. Mabi, eu vou contar, eu sempre quis contar essa história. Meu nome é Carol, sou de Aracaju e meu monstro de infância é a minha tia. Porque, vamos lá, não é bem a minha tia, é a Pororoca. A Pororoca é uma entidade, um bicho, um monstro que a minha tia inventou pra atormentar eu e minhas primas, quando a gente tava brigando. Que isso, na verdade, é uma história de família. A Pororoca, na verdade, foi criada pra atormentar minha mãe e minha tia quando elas duas brigavam. Porque minha tia, essa tia minha, é a mais velha dos filhos da minha avó. E quando minha mãe nasceu, minha mãe é a mais nova. Então, minha tia já era adulta quando minha mãe era criança. E minha mãe e a sobrinha dela, isso é complicado, porque minha família é complicada, mas enfim. Claro. Minha mãe e a sobrinha dela, que tinha a idade dela, era como prima, elas brincavam muito, coisavam e também encrencavam muito. Então, nessa época dos anos, sei lá, 70, 60, quando minha mãe era criança, adolescente, minha tia inventou a Pororoca. Que a Pororoca nada mais era do que uma velha que se vestia toda de preto e que ia sequestrar a gente se a gente brigasse, encrencasse. Meu Deus. Só que minha tia levava isso para extremos. Não só com minha mãe, não só comigo e minha prima, como ela levou, mas também para minha mãe e minha tia. Ela simplesmente se vestia com uma manta, assim, toda de preto, e saía batendo um pau e fazendo barulho, que na história ela já tinha contado que era como a Pororoca ia vir sequestrar a gente, levar a gente e botar num saco. E sequestrar a gente nunca mais ia poder falar na vida e nem ver os nossos parentes. Ia sequestrar e nem poder falar na vida, porque a gente ia ser sequestradas juntas. E ela ia cortar nossa língua, porque a gente nunca mais ia poder brigar. A gente só piora. Então, ela contava isso, fazia, olha, a Pororoca vai pegar vocês se vocês brigarem, viu? E logo depois, ela sumia e se fantasiava de Pororoca e vinha assustar a gente. Isso aconteceu diversas vezes comigo e com minhas primas. E minha mãe, logo que a gente cresceu, minha mãe falou, não, isso é algo de sua tia, assim, da vida, entendeu? Ela também fez isso comigo e com Patrícia. E é isso, o meu monstro de infância é a Pororoca, que depois eu descobri que a Pororoca era minha tia. Eu tenho muitos mais monstros de infância pra contar e casos bizarros, mas eu acho que esse é o monstro de infância mais, assim, engraçado e fora da reta que eu tenho. Eu tô fascinada. Eu tô fascinada. Porque, assim, troféu pior tia, a gente sempre dá aqui o troféu pra alguém, assim, da família que, cara, não só inventou a Pororoca, como ela criou todo um contexto pra Pororoca e ela se vestiu de Pororoca. Ela se vestiu. Mitologia E é muito pura. chocante que a Pororoca, ela é do bem, porque ela não quer que as crianças briguem. E pra evitar que as crianças briguem, ela sequestra e corta a língua das crianças. Que é a coisa mais benevolente que você pode fazer com alguém. Né? Então, assim, Pra educar, ela é um pouco contraditória, a Pororoca, eu sinto. Agora, o que eu fico pensando, enquanto eu tava ouvindo, eu já me imaginei, assim, na situação, é porque, quando eu era criança, eu lembro de ter assistido pelo menos 7 Globo Repórter sobre a Pororoca mesmo, né, do Rio. Sim. E aí, assim, a música do Globo Repórter já era tenebrosa, Sim. né? E aí, imagina, a menina ouve essa música e depois, hoje, no Globo Repórter, a Pororoca, ela ia sair correndo, desesperado. Não, ela devia Ela escolheu o melhor nome. Cara, eu achei que a tia dela foi, assim, criativa. Vamos falar do lado artístico da tia? Apesar da tia ter sido realmente
né? Traumatizada a garota pra sempre. Exatamente. Apesar dela ter feito essa coisa com as meninas, mas vamos falar da criatividade, né? Ela inventou um monstro, ela inventou as características, né, psicológicas, o que é essa pessoa. Ela se fantasiou e ela criou os elementos. Então ela pegou um pedaço de pau, porque, né, todo personagem tem ou um bordão, ou um objeto. Ela pegou um pedaço de pau. Ela entrou naquele contexto. Ela queria ser atriz, eu acho. Acho que ela queria ser escritora, atriz. né? Ou escritora, exatamente. Não sei, mas ela tinha uma necessidade de criar, de se expressar. Que podia ter sido usada pro bem, não é mesmo? Poderia. E foi. E foi. Né? Ou talvez elas não tenham brigado por isso, né? De repente até fez um bem e por outro lado traumatizou um pouco, mas nunca vamos saber, né? E ó, eu fui pesquisar a pororoca porque eu vou te falar que eu não sabia explicar direito isso não. Que a pororoca, eu vou ler aqui, né? Que é um fenômeno natural produzido pelo encontro das correntes fluviais com as águas oceânicas. E que ela acontece na Amazônia. Então, gente, existia... Eu lembro uma que onda enorme, assim. Tipo, tem gente que surfa na quer dizer, pelo menos surfava. Não sei como tá agora, né? Questão ambiental e tal. Mas... eu assisti muita coisa. Eu acho, inclusive, que tem um vídeo daquele... Aquele cara que sai pegando os bichos tudo no Brasil. O Richard alguma coisa. Rasmussen, sei lá. Que é ele correndo da onda, assim. A onda estourando atrás dele. Ele correndo igual um louco. Tal qual a Carolina da tia dela. Sim. Exatamente. Sim. Cuidado com a pororoca. Ao menor sinal. É isso, gente. Acho que, assim, sempre bom tomar o cuidado com a pororoca, né? Acho que é a lição que fica aqui. Fiquem espertos. Fica aqui essa lição pra gente. E vamos ouvir aqui um último monstro de infância. Oi, Mabê. Oi, pessoal do Caso Bizarro. Como vocês estão? Eu sou a Andréia de São Paulo e um dos monstros de infância que eu tinha é a Ilha das Cobras. Sim, aquela que fica em Itanhaém. Sim. Porque o que acontece? Quando eu era pequena, minha avó tinha casa em Itanhaém e eu sempre ia pra lá todo verão. Quando eu descobri, gente, que aquela ilha ficava em Itanhaém, na minha cabeça de 8 anos eu tinha certeza absoluta que todas as vezes que eu entrasse no mar ia ter uma cobra lá. Porque eu pensava que o quê? A cobra ia sair da ilha, pular no mar, nadar e me encontrar no mar. Então eu fiquei completamente traumatizada. É isso, gente. Um beijo. Eu não duvido. Eu não duvido. Nada pra mim desprova que uma cobra poderia sair nadando e... né? Quem falou que não pode, né? Como assim? Também. Cara, o que eu entendo, assim, da mente da criança... É que a nossa mente parece que ela é programada pra nos fazer ficar apavorados com tudo, né? Catastrofizar tudo, meu. A areia movediça, tipo, não sei o que, a planta carnívora, agora a pororoca. Mas é que eu acho que quando a gente é criança, tipo assim, o mundo inteiro se resume à nossa vizinhança. Então, tipo assim, se eu vi que uma coisa existe, então provavelmente vai ter ali, tipo, 2 quadras da minha casa. Exato. A Ilha das Cobras, de repente, vai estar ali do lado, assim. E vocês, qual que é o monstro de infância de você, Marcel? Vamos começar com o Marcel. O medo que você tinha quando você era criança. Então, eu era uma criança de muitos medos. Mas eu acho que o meu maior medo era corredores. Por quê? Mas tem pessoas motivo que correm? Não, corredor, o ambiente. Por causa daquela maldita foto da menina segurando a boneca. Sim. Num corredor de escola. E eu era muito impressionável, assim. E aí eu ainda ia na onda, entrava no assustador e tal. Então tudo que apareceu no assustador eu tinha medo. Tinha muito das gêmeas também, né? Aparecerem do iluminado. Então o corredor era realmente o point da galera. E aí a minha mãe teve... Tipo assim, a casa da minha avó tinha corredor. Aí a casa da minha tia tinha corredor. Ai, e sempre, tipo, eu ficava morrendo de medo. E aí uma vez... Que não é um corredor qualquer, né? Vamos descrever um corredor... Não, tem que ser um corredor que assim, parece que sombrio. Ele não tem fim, que ele é mais... Que talvez tenha um carpete ali, um negocinho, um tapete bem esquisitinho. Ou então, aquele lugar que... Tipo, aquele corredor que é num ambiente gelado, sabe? Assim, que parece que tá tudo fechado e você sente um friozinho, assim. Eu tinha pavor. E como eu estudei em colégio de padre, quando no ensino fundamental... Então, o prédio era um seminário antes e tal. E aí ele tinha toda essa vibe aí, estátua pra cá. Gente, pra gostar de estátua, né? Então, assim, aí parece que sempre tinha alguém te olhando e tal. E era o corredor e eu estudava de tarde. Então, pra voltar pra casa, já tava anoitecendo. E aí tinha que ficar lá, esperando meu pai buscar e tal.
Então sempre dava um negócio, assim, muito tenebroso de ficar lá no colégio. E aí, assim, eu acho que diria que o top 1 era Corredores, por causa dessa menina. E acho que os básicos, né, de todo brasileiro. O Chupa-Cabra e o Cadeirudo, né? Que mesmo hoje a gente já sabendo o Cadeirudo é um clássico que até hoje, assim, eu penso me dá um negocinho. Dá medo, eu vejo. Eu tava assistindo esses dias que eu fiquei curiosa, eu falei, quero lembrar como é que era. E ele andando, gente, ainda dá medo. É muito bizarro. É muito bizarro. creepy, assim. E o jeito que eles faziam na novela, assim, né, sempre ficava tudo escuro. Aí saía aquela fumaça, aquela névoa. Nossa, e era a Indomada? Era Indomada. Né? Era numa cidadezinha pequena que só tinha uma igreja. Eu sempre morei em cidade assim. Então eu, me sentia que era muito aquele lugar. Parece que tá perto. Parece que tá perto, Eu parei de dormir perto da janela. Eu dormia com meu irmão quando era... a gente dividia o quarto quando era criança. E aí quando apareceu o Cadeirudo, eu falei, mãe, não vou dormir mais aqui colado na janela. Pode me botar do outro lado, que se puxar, puxou meu irmão. Não, vou falar uma coisa pra vocês que vai ser assim... chocante. Uma B revela. Revelações. Dormir com a janela aberta, pra mim, é coisa de gente louca. Eu também não faço isso, gente. Sim. Tipo assim, não tem como. Com a janela aberta. Alguém dorme de janela aberta? Eu não confio em quem dorme de janela aberta. Eu acho que deve ter gente que dorme de janela aberta. Eu acho que tem. Porque o negócio da janela aberta, cara, o espírito vai entrar ali. Entendeu? Vai ter um cabeção ali. Tipo, eu moro no 10º andar, mas eu vou olhar na janela, vai ter uma cabeça me olhando. Vai. Eu tenho certeza disso. Então eu nunca deixo a janela da minha casa aberta. Nossa, eu não gosto nem de olhar pela janela de noite. Sabe por quê? Outra coisa gente, que era o Marcel, medo. ele mora na frente do meu prédio. Então, você já me assustou com isso, lembra? Sim. Ele consegue ver... você consegue ver algumas partes do meu prédio, que é o escritório e a cozinha, né? E só. E aí, e ver assim, de pertinho mesmo. E aí um dia o Marcel falou assim, o que você tá fazendo no escritório? E eu entrei em pânico. É verdade. Eu entrei em pânico, porque eu não tava no escritório, mas o escritório tava aceso. Tava. E aí eu fiquei, meu Deus, tem uma cabeça, né, na cadeira, tem uma coisa assim, eu fiquei desesperada. Mas eu nem perguntei assim, não foi nem na maldade. Eu só falei assim, amiga, fecha a janela do escritório que vai chover. Foi isso que eu falei. Tá fechando o tempo, eu sou bem o vizinho fofoqueiro. E aí a Mabê se desesperou, porque... Eu quase chorei. Não é pra menos, né? Não, e o que eu ia falar desse negócio de janela é que tem outra coisa que me aterroriza até hoje, mesmo sendo ficção, aquela cena de sinais. Sim. Que a menina, que o bicho tá lá em cima da caixa d'água, gente. Que isso? Não precisava. O cinema não precisava chegar até esse ponto. Não precisava chegar. Entendeu? Ele tinha que ter virado um pouquinho antes e falado, não, gente, esse ponto aqui a gente não precisa ultrapassar. Não precisa. Tem limites que não precisam ser ultrapassados ali. Ai, e você, Ma? Qual que é o seu monstro de infância? Então, assim como o Marcel, também era uma criança muito assustada. Mas, especificamente quando era criança, eu acho que o meu maior medo, que pode ter a ver também um pouco com o do Marcel, era escuro. Porque, pra mim, sabe aqueles vídeos que você apaga... né, uma piada, né? Que você apaga a luz, vê um monte de gente correndo. Ai, sim. Eu gelei só de lembrar. Pensava que quando eu apagasse a luz, eu ia correr e ia ver alguém correndo atrás de mim. Tipo, querendo me pegar. Então, isso era o meu maior medo. Então, quer dizer, eu não dormia de luz apagada. Sempre tinha uma luz acesa, um abajur, coisas do tipo. E o corredor ficava aceso, que é um lugar, né, que vai ligar vários cômodos da casa. Então, se eu quisesse ir no banheiro, tava aceso o corredor. Ou se eu não conseguisse dormir, eu abria meu olho assim, olhava, não, tá tudo bem, não tem nada aqui. Olhava embaixo da cama, tá tudo bem. E é isso, assim, então... O escuro, pra mim, era a coisa mais apavorante do mundo. Tipo, Sim. é de apertar a luz e sair correndo. Mas, assim, eu morava em apartamento. Quando eu me mudei pra uma casa com os meus pais, gente... Casa pior, eu acho. Foi um terror, porque... Eu não sabia, assim, sabe quando você imagina, você faz uma fanfic da história daquela casa? Aí, se essa casa foi construída em 1600, e sei lá, tinha 30 pessoas que moravam aqui, todos morreram, tragicamente, e de repente eu vou apagar a luz. Elas vão aparecer. Exatamente. Então era o meu maior medo, assim, de todos, da vida. E eu assim, posso atestar que ela tem medo mesmo, que a gente viajou e a gente dormiu no mesmo quarto, agora eu lembrei. Verdade. E ela falou pra mim, tipo, a gente pode dormir com uma frestinha acesa, né? Porque tem que ter aquela coisa, né? Tipo, como você prefere dormir e tal. Porque a gente tava dividindo o quarto, tipo, quando a gente foi pra Foz do Iguaçu com a Mac.
E aí a Marina falou, tipo, como que você prefere dormir e tal? E eu gosto do escuro, assim. Mas eu não ligo de ficar uma frestinha, não. E aí foi que a gente teve essa conversa, eu lembrei que você comentou que você tinha medo. Ou seja, traumas da infância a gente também traz pra vida adulta, né? A gente carrega. A gente carrega tudo, né? Exatamente. Mas eu acho que eu ainda prefiro escuro à penumbra. Assim, tipo, eu era aquela criança que o casaco e o chapéu no cabideiro, assim, assustava, sabe? Sim. Parece um vulto, eu era né? muito assustado. Agora, quando ela falou do negócio de... Cara, é muito ridículo, eu tô até com um pouco de vergonha de contar. Mas esse negócio de, a história por trás daquela casa e tal, o meu pai foi casado com uma mulher e tal, e a gente convivia muito com a família dela. E a irmã dela morava numa casa muito grande, com um quintal muito grande. E aí, elas... Lá em Porto Velho. Lá em Porto Velho. E aí, as filhas, né, da irmã da minha madrasta, eram muito atentadas, assim, caóticas, sabe? Tipo, ruins. Eram crianças ruins. Eu não vou medir palavras, né? E elas inventaram que aparecia fantasma no quintal. Todo lugar, né? Dependendo da criança. Dependendo da criança, todo lugar era um cemitério antes, né? E aí, elas conseguiram me fazer medo dizendo que o fantasma que ocupava o quintal era o de um coelho de estimação. Que elas tinham enterrado lá. E eu tinha pavor da possibilidade de ver o fantasma do coelho. Do coelho? Um coelho. Simplesmente um coelho. De um coelho. Mas porque na minha cabeça Seria era super tipo... fofinho. Não era um coelhinho, Mas na né? minha cabeça, se eu tô vendo o coelho... Quem garante que eu não vou ver outra coisa? Entendi. Entendeu? Tipo assim, o coelho é o mínimo, entendeu? Ele abre portas. Ele abre portas. E eu tinha Primeiro pavor coelho, daquela depois casa. cocaína. Ele abre caminho pra drogas mais pesadas. Eu tinha pavor de ir naquela casa por causa da possibilidade de ver o fantasma do coelho. Não, é 100% compreensível. Não sei Não se se é, sinta né? mal. Não sei. Eu diria um 69% compreensível. Não, é uma boa estatística. Caiu um pouquinho. Mas então é isso, esses foram os nossos monstros de infância. Agora, bora pros casos. E eu começo quem é a Beth? Oi, Mabê, oi, Marina, oi, Marcel e Bizarrers, tudo bem? Meu nome é Hobbs, tenho 34 anos e gostaria de contar sobre a Beth, minha anja da guarda. Quando essa história aconteceu, eu deveria ter por volta de 2 a 3 anos, nos famigerados anos 1990. Detalhe importante, eu ainda não ia pra escolinha e não tinha aquele contato com pessoas desconhecidas. Sempre fui uma criancinha muito faladeira e extrovertida, daquela que falava sozinha se não tivesse com quem falar. Um belo dia, comecei a falar sozinha além do normal, como se estivesse falando com outra pessoa e não somente com os meus divertidamente. Pois bem, comecei a falar que tinha uma amiga. Minha mãe, muito da safa, entrou na brisa inofensiva e começou a fazer perguntas sobre a tal amiga. Não faz isso, não alimenta. Não precisa. Pra quê? Perguntou o nome, como ela era, sobre o que a gente falava e afins. Eu disse que ela se chamava Beth e que era uma moça. Minha mãe perguntou, mas moça criança como você? E eu disse não, que a moça era grande, como ela, era adulta. Meu pai tem uma prima chamada Beth, e por muito tempo minha mãe me questionou se a minha amiga era a prima Beth. Mas eu sempre discordava e falava que a Beth era minha amiga. A minha Beth também era Beth. Risos. Até aí tudo bem. No absoluto nada, comecei a pedir pra ver os álbuns de casamento das pessoas da família. Pedi pra ver o álbum dos meus pais, dos meus avós, tios e tal. Minha mãe achou aquilo tudo muito estranho e perguntou de onde eu tinha tirado aquela ideia, né? Euzinha, uma criança de 2 anos, pedindo algo tão específico e que nunca tinha sido citado pra mim antes. Isso acabou despertando um certo medo na minha mãe. Foi quando eu respondi que a Beth tinha me mostrado o álbum de casamento dela. E eu queria ver o das outras pessoas. Minha mãe congelou. Minha avó, mãe da minha mãe, é uma pessoa extremamente sensível. E até faz as incorporações no centro espírita que frequenta. Ou seja, uma ótima pessoa para se recorrer numa situação dessa. Minha mãe contou o que estava acontecendo, pois achou que eu estava com um belíssimo encosto. Belíssimo encosto. Mexeu muito comigo. Sendo assombrado ou algo do tipo. Minha avó, que sempre me benzia, disse que já havia sentido que o meu anjo da guarda estava próximo. E que a Beth provavelmente era minha proteção. Um espírito do bem. Da mesma maneira que comecei a falar com a Beth, também parei. Do nada, a Beth sumiu. Minha mãe disse que eu nunca mais citei a Beth e não me lembro de nada dessa época.
Acredito na minha avó e me sinto privilegiada por ter conhecido a minha anjo da guarda, mesmo que não me lembre dela. Espero que leia e goste da minha história e parabéns pelas conquistas, Mabê. Não vejo a hora de saber mais do que se passa na sua cabeça incrível que tanto nos orgulha. Um beijo, Robson. Eu não quero. Que fofa. Não quero saber o que passa na Não cabeça quero da Mabê. saber, não quero saber. Ai, não quero saber, mas era isso, gente. Era esses 2 episódios semanais, o Chico Felice e o Fih Bortolotto como fixos, uma vez por mês, que é essa praga que vocês falam que eu tenho que chamar uma vez por mês. Então, fiz tudo que vocês pediram, entendeu? É isso que aconteceu. E, obviamente, né, que tá sendo uma fase muito legal. E a gente ainda vai falar mais sobre isso. Mas, bora pra próxima história. Eu só queria deixar registrado que eu fiquei muito chateado de o título do e-mail não ser o meu também é Beth. Ai, sim! Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade Eu aqui. pensei nisso, dele tá falando assim, quando eu era criança tinha Beth. Que Beth? O meu também é Beth. Eu acho que, assim, fica Mas, aí. assim, ela que escreveu, ela tentou colocar, né? Ela colocou a minha Beth também era Beth, risos. Mas quem escreveu isso é o Thiago, que é um hétero. Não, tá explicado. quando eu encontrar com o Thiago, eu converso Mas o com Thiago ele. é bom de meme, viu? Acho que ele acabou deixando essa passar mesmo. Beijo, Thiago. Mas tá bom, vamos lá. A próxima história se chama E a Shakira Não Faz Nada. Oi, Mabê, Marina e Marcel. Meu nome é Bruna e a minha história vem da terra da Shakira, isso mesmo, da Colômbia. Mas primeiro, queria compartilhar meu monstro de infância com vocês. Vocês lembram do famoso Fear MTV? Era um reality dos anos 2000, em que um grupo de jovens aleatórios era levado para um lugar supostamente mal assombrado e que tinha que completar missões nesses lugares em troca de pouquíssimo dinheiro. Eu tinha 7 anos e assisti com a minha irmã mais velha um episódio que se passava numa prisão desativada e pronto. Foram semanas sem conseguir ficar sozinho em lugar nenhum, dormindo com meus pais e pulando com qualquer barulho. Revi o programa há pouco tempo no YouTube e achei maravilhoso. Recomendo a todos que amam um bom reality e o sobrenatural. Enfim, agora o meu caso. O ano era 2019 e eu estava indo à Colômbia pela primeira vez para conhecer a família do meu namorado. O que já é um terror por si só, né? Tadinho. Os pais dele tinham planejado nos levar a uma casa da família numa cidadezinha pequena, chamada Curiti. Não sei se estou falando certo, Curiti. É uma cidade linda, cercada de rios, cavernas e muita natureza. Até aí tudo ótimo, né? Porém, antes de chegarmos, meu namorado contou que nessa casa aconteciam umas coisas bizarras. Não conta. Não conta. Gente, guarda pra não você. Precisa, não Guarda precisa. pra você. E esse é o Se pior acontecer momento. alguma coisa, beleza, é falar então. É o seguinte, já ouvi falar, né? Corre na Parece. boca miúda. Corre na boca Que talvez tenha rolado. Eu gosto não sei o quê. muito do Não corre na boca antecipa, miúda. cara. Não antecipa. ninguém precisa gente, não saber. precisa, Ou não conta precisa. depois, né? Voltou do rolê e fala, nossa, É. sabe aquela casa? Deixa eu te contar um negócio. Ou não, porque às vezes vai voltar, né? É, melhor não saber. desnecessário. Enfim, continuando. Uma vez, ele estava lá com os pais, todos dormindo no mesmo quarto, pois ele morria de medo da casa. O bicho já tinha seus 20 e poucos anos quando isso aconteceu. Mas tudo bem. Ele estava no celular e os pais dormindo, quando ele escutou um barulho muito alto de vidro sendo estilhaçado bem na porta do quarto onde eles estavam. Ele descreveu o barulho sendo de um lustre muito grande quebrando no chão. O menino ficou apavorado e os pais dele, para irem ver o que era, friso mais uma vez que estamos falando de um crossfiteiro com mais de 20 anos nas costas. E chamou os pais. E chamou os pais, né? E os pais ali todos preocupados, né? Com o que era. Bom, quando abriram a porta, é lógico que não tinha nada lá. Fiquei me cagando de medo, porém dessa vez, nada aconteceu de estranho. Nada. Atentem! Só isso. Não, até agora tá tudo normal. Tá tudo Tá tudo normal. normal. Sempre acontece quando eu vou na casa de Exato. campo. Atentem-se ao dessa vez, pois fomos morar na Colômbia e virou uma tradição irmos pra essa casa no meu aniversário. Pois bem, em 2021 fomos lá outra vez e agora não escapei da casa. Eu tava tomando banho num quarto, que é uma suíte, enquanto meu namorado lia na cama. Estava lá eu, tranquilíssima no meu banho, quando do nada ouço uma voz bizarra de um senhor puto da vida bem do meu lado. E eu, no impulso, grito: Juan, você falou comigo? Obviamente, não tinha sido ele. Terminei de tomar banho bem rapidinho e fui falar com ele sobre o ocorrido.
Eu disse que eu tinha ouvido e ele bem tranquilo. Ah, meu tio morreu nesse quarto e ele era um senhor chato que brigava com todo mundo. Deve ter sido ele. Quando ele disse isso, senti um frio na espinha e depois pensei, coitado do fantasma. Anos juntando energia pra mandar mensagem e quando consegue, fala bem pra uma brasileira que não entendeu nada do que ele disse. Depois, contei a minha experiência pra família dele e uma das primas disse que passou por algo parecido. Ela e o namorado estavam assistindo TV na mesma casa quando ambos ouviram uma voz e viram um pro outro, achando que tinha sido só ele e ele achando que tinha só ela. Ou seja, vamos traduzir aqui, né? Cada um achou... Um achou que era o outro Isso, e no fim das exatamente. contas era o velho, o tio rabugento pedindo pra tirar o pé de cima de alguma coisa. Né? Sabe quando você olha um pro outro assim, você fala, opa, foi você? Não, não foi você. E fica aquela coisa meio, opa. Enfim. Com tudo isso, vocês devem estar dizendo, mas é bom que essa menina não tenha voltado lá. Porém, voltei sim. Afinal, não se nega uma hospedagem gratuita? Nega sim. Desse jeito, Se amiga? nega tanto. Nega, eu acho que a gente pode combinar Eu acho aqui que tá se super nega, combinado. sim. Enfim. Inclusive, eu negaria. Eu pessoalmente negaria. tô bem tranquila. Eu de ir pra um lugar Pessoalmente, assombrado. enquanto eu não Enquanto teria eu, ido. exatamente. Eu queria deixar esse recado aí pra Bruna. Bruna, se você quiser me convidar pra uma viagem, eu não vou, tá? E ela termina dizendo assim... Não se nega hospedagem gratuita e nunca mais aconteceu nada. Reticências. Até agora. Desculpe o e-mailzão. Espero que tenham gostado. Amo o podcast. Um beijo pra vocês. Eu tô um pouco chateado com esse caso. Porque assim... Não, eu só vi condutas que alimentam a situação, assim. Primeiro, avisou. Já avisou, a menina já liga uma antena, você já vai sintonizando com o fantasma. Não pode. Primeiro passo, não pode. Eu acho Aí, que segundo fala, ainda até antes disso agora, ainda, tipo, avisou e ela não foi embora. Ela não... Tipo, você Seguiu, avisou, sim. ela continuou. Aí continuou. E aí, tipo, no final ela fala, não aconteceu mais nada até agora. E aí, assim... Já viu, a prima passou pela mesma coisa, sabe? Tipo, eu acho que a gente já tem material suficiente pra comprar um galão de gasolina e uma caixa de fósforo e tacar fogo nesse casa. lugar. Entendeu? Ou Acho fazer uma rodada ali de, né, rezas e orações. Tem que fazer igual a Janja fez lá no palácio, sabe? Tipo, chama pastor, sabe? Isso. Chama É de isso. todos, né? Mas eu acho que o fogo, ele é mais interessante. O fogo limpo Pode e é ser. bonito, né? O Eu acho que fogo é se eu fosse um pouquinho mais doido, eu ia ser piromaníaco. Um pouquinhozinho. Eu acho o fogo muito lindo. Falta é muito... pouco, né? Falta pouquinho. Falta. Até o fim do ano, quem sabe. Vem aí. Vem aí. Aguardem. Aguardem. Próximo caso é teu. Meu tio é contra defenestramento. Eu amo tanto essa palavra. Eu amo tanto esse verbo, defenestrar, É muito gente. bom, é muito bom. E se você não sabe o que é defenestrar, nossa, você tá perdendo tanto. Tá perdendo muito. A vida não tem o mesmo sabor vida pra não você. Sabor. É o ato de jogar alguém pela janela, qualquer né? coisa Ou pela não janela. precisa ser alguém, talvez alguém tenha... Não precisa ser alguém. Não precisa ser alguém. Talvez Mas a se gente pode quiser, conversar um pode. pouco depois, que eu senti Pode que ser objetos. tem alguma coisa guardada aí. Mas a gente tipo o conversa ato de sobre jogar algo pela janela. Isso, então. isso. Ok. E eu acho que eu gosto do defenestrar, porque eu acho que foi a primeira palavra, assim, que deu significado a um sentimento que você já tem. Igual aqueles perfis que sempre tem uma palavra em alemão pra falar de um sentimento muito específico. Defenestrar, pra mim, é isso. Oi, Mabê, Marina e Marcel. E aí tem uma observação aqui que eu acho muito importante de ser lida, que tá escrito assim: obrigado por inserir o nome do convidado, Mabê, já que agora a gente sabe que é mentira que os Bizarrers sabem o nome do convidado antes do episódio ser lançado. Obrigado, Chico Feliz, por desmascarar mais essa farsa. Farsa em caps lock. Não, é assim... E tá grifado, hein? Olha, tá Maria Eugênia. Tá grifadíssimo. Maria Eugênia, sua história tá sendo lida aqui, mas você pode saber que eu tô anotando seu nome. Né? Tá no Na boca do caderninho sapo. da Maria Mabê, Eugênia né? tá na boca do sapo e eu vou defenestrar esse sapo. Não, gente, eu não faria maldade com animais. Nenhum sapo foi ferido maltratado nesse durante episódio. esse episódio. Eu sou a Maria Eugênia e queria começar dizendo que amo o Modus e o Caso Bizarro. Obrigada por melhorarem infinitamente minhas segundas e quintas. Meu caso bizarro é mais fofo que bizarro. Meu tio morreu aos 27 anos em 1973.
Ele acordou um dia com dor de cabeça e de garganta e na manhã seguinte estava morto por causa de uma meningite aguda. Pra que ela falou isso? Porque eu estava essa semana com dor de cabeça e dor de garganta. Mas isso é uma coisa dos anos 70. Não tem mais, beleza. Não tem mais. Não é mainstream, mas... Estava acontecendo um surto de meningite naquela época, mas as pessoas não sabiam por conta da censura da ditadura. Foi um acontecimento horrível que marcou a família do meu pai para sempre. Meu pai era 7 anos mais novo e sempre foi considerado o gêmeo atrasado do Sérgio, porque eles eram melhores amigos. Não deu. Não. O gêmeo atrasado do Sérgio. É um dos melhores adjetivos que eu vi recentemente. É tipo, como ofender uma pessoa, não é mesmo? Então, é uma elofensa, né? Porque, tipo, é bonitinho porque os dois andavam grudados, mas tipo, ele era o gêmeo atrasado né? Caraca. Então, meu pai era 7 anos mais novo e sempre foi considerado o gêmeo atrasado do Sérgio, porque eles eram melhores amigos e viviam unidos contra os outros irmãos. O nome do meu tio era Rui, mas como o avô também chamava Rui, todo mundo chamava ele de Sérgio. Claro, super igualzinho. sentido até agora, tudo certo até aqui. Não, né? porque ele chama Rui Sérgio. Rui Sérgio. Eu sou completamente contra isso. Eu sou uma vítima desse coisa. Sério? Né? Porque meu pai era Carlos. E eu também sou Carlos, pra quem não sabe, né? Carlos Marcel. E eu não uso o Carlos, porque, tipo, cara, já tá. E nem meu pai usava o Carlos. Então, assim, ficou um nome completamente jogado aleatório. Mas enfim, né? Eu guardo isso pra terapia, quinta-feira. Quando meu irmão era pequeno, no começo dos anos 2000, meu pai morria de medo que ele caísse pela janela do nosso apartamento do 4º andar. Os quartos tinham grades, mas a janela da sala não tinha nenhuma proteção contra más ideias infantis. E ainda por cima, existia um sofá perto. Que tal tirar o sofá? Não, né? que assim, tal colocar uma sugestão. Grade, pelo amor de Deus. Mas, né, anos 2000 já passou. Sendo sincera, meu irmão precisaria estar muito determinado a se defenestrar, mas com medo de pai não se discute, né? Pois bem, meu irmão, com uns 2 ou 3 anos, bem naquela época de comer fio da tomada, escalar prateleira, brincar com a porta do fogão, sabe? Meu Deus, que crianças são essas? que monstro é esse? Eu tô um pouco chocado com essa família. Ficou com medo especificamente desse sofá e dessa janela. Ele vivia pelo apartamento inteiro aprontando horrores, percebe-se claramente que sua irmã mais velha, né, pois 7 anos de diferença, mas não chegava perto dessa parte da sala. Ele dizia que era por causa do Rui, e que o Rui não o deixava brincar por ali. Ele chegava a apontar para a região da janela e falar, o Rui, mas a gente não via ninguém. Gente, que criança realmente, né? Meu avô ainda era vivo e a gente sabe que Rui não é exatamente um nome comum. Então a única explicação é que ele estava se referindo ao tio que nunca conhecemos. Meu irmão quebrou o nariz, cortou a cabeça, quebrou o pulso andando de bicicleta, descobriu 1 ano depois... Teve que operar 2 vezes, capotou de dentro de uma carroça decorativa em um restaurante, mas ele nunca caiu pela janela. Meu e aí, Deus o melhor é a céu. próxima frase. Obrigada, tio. A única missão do tio Rui, tio Sérgio, era impedir que ele pulasse da janela. Agora, o resto, beleza. Capotar de dentro de uma carroça decorativa não tava no briefing do Rui. Tranquilo. Gente do céu, ele tava muito empenhado. Ele tava Agora muito empenhado. eu né? Ainda bem que o tio Rui tava lá. Anos mais tarde, meu pai e meu irmão foram ao cemitério do Morumbi, em São Paulo, mas não conseguiram encontrar o túmulo do tio Sérgio de jeito nenhum. Papai explicou que eles tinham que ir olhando pelas plaquinhas no chão, porque nelas estava escrito o nome, data de nascimento e morte de cada pessoa enterrada naquele gramado gigante. Aí meu irmão, que estava a uns 2 ou 3 metros de distância do meu pai, falou... Ah, sim, tipo esse aqui, Rui Sérgio, 12 de novembro de 1946 a 18 de julho de 73. E sim, meu irmão tinha encontrado sem querer exatamente o lugar em que meu tio estava enterrado. Papai sempre insistiu que o tio Sérgio é o anjo da guarda do meu irmão, porque foi no 28º aniversário de sua morte que ele ficou sabendo que minha mãe estava grávida do meu irmãozinho, atualmente um marmanjo de 1,90, mas meu irmãozinho. Caso ele esteja solteiro, pode avisar a gente, tá? Por favor, mandar uma mensagem para o Marcel. Isso, @fica a critério em todas as redes. Meu pai não está mais por aqui para contar os detalhes da história, mas me conforta saber que ele reencontrou o gêmeo e o melhor amigo. Espero que meu pai nos proteja de outras coisas, enquanto a jurisdição do tio Sérgio está claramente limitada às janelas. Claramente o tio Sérgio amei tinha o jeito um que essa pessoa escreve. Maria Eugênia, você, assim, continua escrevendo, pelo amor de Deus. Obrigada por ler o meu caso bizarro fofinho, pelo podcast maravilhoso e pela habilidade brilhante de misturar histórias que dão medo com bom humor. Maria Eugênia, você fez exatamente isso também. Então, assim, siga nesse caminho.
Ironicamente, acho que ouvir o caso bizarro me deixa um pouquinho mais corajosa pra ir buscar água na cozinha à noite e fazer xixi no escuro. Essa é das minhas. Um beijo, Meg. Gente, como não amar o tio Sérgio e como não ficar preocupado com o irmão dela, né? Ele O realmente menino se zerou, quebrou né? inteiro. Ele zerou todas as possibilidades. O bingo do machucado, ele assim, ganhou o prêmio maior. Não, eu amei essa história muito, porque é isso. A criança tentou, né? O irmãozinho tentou. Falta de vontade não Falta foi. de vontade Falta não de foi. vontade, Falta de... empenho. Nossa, você vê que ele é, tipo... espivitado. E eu mas tô deu achando tudo certo. bonitinho que hoje tá meio anjo da guarda. Né? Eu tô achando fofinho, assim. Tem uma porque- vibe Verdade. proteção, né? Tá. Eu tô pensando aqui se tem alguém olhando por mim, porque no momento talvez eu esteja precisando um pouco, né? Então, assim. Se não tiver, vamos pelo saber- amor de Deus. Se Pelo amor quiserem de me Deus. emprestar a Beth e o tio Rui, né? Eu tô aceitando. Quem quiser proteger o Marcel, vai lá no Instagram, fica aqui Isso. Exato. Fica Manda aqui inbox. protegendo. Eu nunca me esqueço. Um dia que eu falo pra minha mãe, eu cheguei pra minha mãe e falei assim: eu precisava muito de um anjo da guarda, eu era criança. E eu não sei, tipo, por que eu tinha julgado que tinha acontecido muitas coisas horríveis comigo. Devia ser, sei lá, minha boneca quebrou, alguma coisa assim. Nossa, uau. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim: tudo acontece comigo. Ela, imagina se você não tivesse seu anjo da guarda. Eu fiquei assim. Olha, Eu fiquei chocada, fiquei, nossa, eu podia estar morta. exatamente. Por eu ter o anjo da guarda, minha boneca só tinha quebrado. Pois é, vai que eles Exato. entram em greve aí, vê. Vai. Um monte de anjo da guarda lá. Sabe, assim, tipo o olho protestando. grego, que bate o recalque, ele arrebenta, mas te protegeu? Nossa, É a eu não mesma sabia coisa. dessa Eu tour do também não sabia que isso arrebentava. fazia, não. É assim, ó. Não, eu você sei do olho grego, mas não sabia que ele arrebentava. tem, às vezes, quando você usa olho grego, ou a corrente arrebenta, ou o olho mesmo. Cai, quebra. É babado. Porque protegeu. Protegeu, porque assim, veio o Balagadã ruim em você. Ao invés de bater em você, Bateu no olho. tipo Harry Potter, Entendi. Bateu no ricocheteou. olho. Entendi. Bateu no olho e arrebentou. É tipo usar pulseira, tem umas pulseiras orientais, que é um costume japonês, né? E é uma pulseirinha tipo de proteção. Aí se ela explode, estoura, tipo o escapulário, Se ela estourou. explode, ela me machuca. E ela aí te ela não me machuca, protegeu tanto assim. Ou pode ser que te né? protegeu tanto que só fez um machucadinho em você. É a minha boneca quebrada, né? Se era só tão boneca protetora. É, assim. Exatamente. Mas fica aí a dica. Mas realmente muito bem escrito. Era Maria Eugênia, né? Maria Eugênia. Se você não for escritora, bom, se nada der certo na vida, já sabe pra onde seguir. Não é mesmo? Nossa, que conselho lindo, Mabê! Ai, que animador. Nossa, foi o melhor tom possível que você escolheu pra fazer esse Esperança, desejo. né? Se nada der Autoestima. certo. Foi muito bom, foi muito É bom. sobre, Autoajuda. é sobre apontar as qualidades das pessoas. Uhum, E foi ser exatamente realista, isso né? que você fez mesmo. Foi, Não, realista. Ai, você. Agora, próximo. A próxima história se chama E Não É Que Deu Certo? Oi, Mabê, Marina e Marcel. Tudo bem? Hoje eu vou contar uma história que aconteceu com um grupo de amigos, incluindo minha irmã e meu irmão, no apartamento em que eu moro hoje. Essa história deve ter acontecido há uns 15 anos. Os meus pais estavam viajando e alguém da turma teve a brilhante, entre parênteses, só que não, ideia de fazer uma brincadeira do copo aqui em casa. Ai, gente, eu não gosto desse negócio de brincadeira do copo, hein? Já tô nervosa aqui lendo essa história. Tinham 6 pessoas, mas os personagens que vão se destacar são justamente os meus irmãos, a Ana e o Pedro. São nomes fictícios. O meu irmão não quis participar da brincadeira e, na verdade, nem queria que ela acontecesse. Ele estava super incomodado com a situação, mas, como a maioria quis, ele teve que se conformar. Só uma observação, eu sou essa pessoa. Eu sou essa Eu pessoa nunca gostei também de que fala assim, ai não, gente, que horror. Brincadeira do copo. Quando eu era criança, eu não amava. curtia, não. Ai, Deus me livre, nunca joguei Eu esse achava o troço. máximo, mas hoje em dia não. Não, jamais. Vamos falar com espíritos? Não. Tô tranquila, obrigada. tô de Quando eu boa. estudava no colégio de padre, uma vez uma menina começou a se tremer porque ela fez uma pergunta e o copo respondeu, não lembro se era copo ou compasso, ela respondeu sim, e aí o diretor era um padre, ela saiu correndo atrás do padre pra ele benzer ela no meio do corredor. assim, Gata, foi um você que tá absurdo. conversando. Você não perguntou? Não sabe brincar, não desce pro play, né? E assim, É bem isso. o pressuposto se você perguntou, você tem que aguentar a resposta. Então não pergunta. É igual terapia. Igual terapia, igualzinho, É a exatamente mesma a mesma coisa. coisa. É a mesmíssima coisa.
Bom, então, eles... Só que é de graça, né, espírito? Tem que pensar que... É verdade. Será? Tem Talvez você paga com alma. O preço é mais alto. O preço é mais alto, verdade. Bom, então, eles juraram que iam levar a brincadeira a sério e que ninguém ia roubar, tipo, empurrar o copo com o dedo ou coisas do tipo. Enfim, eles fizeram tudo como diziam na época que tinha que ser feito, né? Eles cortaram as letras, números e palavras e compraram um copo novinho. Tinha um papo de que tinha que ser um copo novo, enfim, essas histórias aí. Iniciaram as tentativas. Fizeram uma oração e começaram a perguntar coisas do tipo: tem alguém aí? E por várias vezes nada aconteceu, o copo permanecia imóvel. E aí, teve uma hora que deu certo, e o copo se mexeu. Será que é igual aquela fila de táxi que fica no ponto, assim, tipo, tá na sua vez. Ai, vai você. Eu me pergunto, Rui, vai lá. Putz, acabei de ir, a Beth também já foi. Beth, nossa, ou tipo assim, não, galera. Beth, dá licença que o Rui tava na frente. É o cliente aquelas dele. brigas que rolam. Ou então, esse Ruivinho desgraçado, deixa que eu vou. Exatamente. Que, né, a pessoa já tô quer. esperando assombrar esse menino tem 10 anos. Eu tô jogando aqui a ideia fila do copo. aqui, ó. Uhum. Se tiver algum espírito ouvindo e puder esclarecer isso pra gente. Eu prefiro Procura, que não. Arroba fica Arroba fica a critério, pode falar lá. Pra mim não precisa falar nada, pra mim já tá tudo resolvido. Bom, e aí, teve uma hora que deu certo, o copo se mexeu. E até hoje todos juram, por tudo, que ninguém empurrou e que ele se mexeu sozinho. O Pedro, apesar de não estar participando da brincadeira, ele tava na sala em um canto da mesa. E aí, a minha irmã perguntou pro espírito se tinha alguém na mesa que não estava na brincadeira e que ela queria que entrasse. Foi muita sacanagem isso, mas ela queria testar se a invocação tinha realmente dado certo. Ótima ideia. É muita sacanagem. Muita sacanagem. Jogou o menino na roda, né? Mas tudo bem. Quando ela perguntou isso, o copo atravessou o círculo de letras e foi até a pontinha da mesa onde meu irmão estava. Gente, se eu tivesse nessa brincadeira, juro, eu acho que eu já tava mijada, chorando. Não, e você direciona, é tipo assim, sei lá, tá no safari ali e apareceu um leão. É tipo você pegar o seu amigo e jogar pro leão. Não é só você correr, sim. você corre e ainda dá uma rasteira no outro. Não, eu já ia falar, espírito, você pode matar o meu irmão? Tipo, eu já falaria a pessoa que era me mais obrigou, prático. que me obrigou a entrar. Eu falaria, espírito, você pode dar um pulinho na minha irmã? Meu Deus. Porque, né, não dá, gente. Obviamente, ele ficou com ódio da Ana na hora, né? Quem não ficaria? Mas acabou entrando no jogo. Não ia ser louco de contrariar a entidade, né? Logo depois disso, a minha irmã arrependida perguntou pro espírito se o meu irmão podia sair da brincadeira. Mas ele não deixou. Eles continuaram e depois de um tempo, o copo parou de se mexer. Concluíram que o espírito tinha ido embora. E pro alívio do Pedro, que deixou bem claro que não iria entrar mais. Os outros, não satisfeitos, não quiseram parar a brincadeira e tentaram invocar mais um espírito, totalmente sem noção, diga-se de passagem. Conseguiram invocar mais um. É por isso que as pessoas morrem nos filmes. Gente, não aprenderam nada, não é possível. Não é possível. Invocar espírito não dá certo. Abrir aquela portinha que fica lá embaixo da casa, a porta trancada, que tá escrito assim, não abra. Perigo. Não é. Tipo aquela porta vermelha que você ouve umas batidas, uns gritos e umas unhas arranhando durante a homem noite. Com uma armadura. Evita abrir. O homem com uma espingarda lá dentro. Não abre. Assim. Enfim, eles conseguiram invocar mais um e fizeram um monte de perguntas aleatórias, das quais não me lembro mais. Mas teve uma que ninguém mais esqueceu. E aqui eu tenho que contar um detalhe importante. Na época, a gente tinha uma cachorrinha, a Cindy. Não. Não coloca o cachorro no... Tarde demais, amigo. Sacanagem. Ela botou a Cindy. Que era um grude com a Ana. Sabe aquela coisa que dizem que o cachorro escolhe o dono? Pois é. A pergunta que eles fizeram foi a respeito da sensibilidade dos animais verem e ouvirem coisas sobrenaturais. Minha irmã perguntou: é verdade o que dizem que cachorros podem ver espíritos? E o copo foi na plaquinha do sim. E aí eles perguntaram para o espírito em que lugar da casa ele estava naquele momento. E ele respondeu, na cozinha. Logo em seguida, minha irmã falou: então, chama a minha cachorra. Olha que desaforada, né? Chama a minha cachorra. Nesse momento... vocês estão preparados? Nesse momento, a Cindy pulou no colo dela e foi pra cozinha. Meu Deus! Calma, eu tô até nervosa.
ela pulou do colo da menina e foi pra cozinha. Que foi onde o espírito Que falou foi, que tava. exatamente, ela desafiou, ela falou, então chama minha cachorra. E ele chamou. Enfim, dou graças a Deus que eu só fiquei sabendo da história muito tempo depois que ela aconteceu, porque certamente eu ficaria anos sem poder frequentar a minha própria cozinha. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijo, adoro você, Mabê. Gente, eu tô Muita nervosa. coisa errada, Muita coisa Eu vou beber um gole errada. d'água, porque eu tô nervosa, assim, eu acho que não se brinca de copo. Olha, sem consentimento. Não. Eu acho que todo jogou mundo devia ser menino aos preso. leões. Todo Aham. mundo, inclusive exceto o a espírito. Cindy. Exceto a Cindy. A Cindy, não, a Cindy, A Cindy foi foi só usada uma de cobaia. vítima. É. Ela foi só uma vítima, peludinha. Eu acho que todo mundo, assim, eu se fosse da polícia, se tiver um policial ouvindo agora, por favor... O que na lei basearia a gente pra conseguir O que na prender lei todas nos essas impede pessoas? de prender todas as pessoas que cometeram uma coisa absurda 15 anos atrás? O que impede, honestamente, Law né? and Order, mediunidade. Né? Um novo spin-off de Law and Order. Aham. Gente, a Que lei absurdo. espiritual, né? A lei Agora, espiritual. tem uma coisa que me deixou pensativo. Que talvez quê? seria a próxima pergunta do jogo do copo se eu tivesse lá. O que o espírito estava fazendo na cozinha? Cozinha pra mim não é Faca. lugar de espírito. Faca. Claro que é, abrir Eu as acho que é portas do mesmo, armário. Mas aí é que tá, ele não abriu. Entendeu? Ué, se não ele deu queria tempo, causar, né? Ele Não tava deu esperando. tempo. ele iria fazer todo um Não, babado. eu acho que ele era preguiçoso. Tipo, eu vou ficar aqui de boa. Se pedir pra fazer alguma coisa, eu faço. Mas, gente, vocês não acham que tem também, além da gente julgar, né, não tem uma questão de personalidade? E se ele é um espírito discreto? A gente não pode também colocar que todo espírito vai ser Aquele espalhafatoso, espírito que cozinha pra se extrovertido. desestressar, né? Exatamente. Tava estressado, foi fazer um banana bread. Porque ele é fora do meio, né? Como é que fala? Eu acho que ele é calmo, ele é discreto. Tá fazendo um chazinho de camomila. Exatamente. Às vezes ele nem queria ser invocado. Chamaram ele ali. Mais uma questão Pra de nada. consentimento, né? Por isso que eu acho que é importante a gente entender como que funciona esse rodízio lá. Assim, até pra que eles não possam... Porque tem essa coisa, às vezes, do rodízio também, que é uma coisa que Taxista Odeia, por exemplo, tá na hora do cara, e aí a pessoa pede pra rua de baixo. E o cara tá esperando 1 hora e ele vai ganhar uma corrida de R$5. Exatamente. Será que pro espírito, aquela galera não era uma corrida de R$5? Que ele tava esperando, cara, uma festa. Às vezes você espera anos pra aparecer e quando você aparece é umas crianças. Às vezes ele tá esperando um médium profissional, sabe? Tipo, esse vai ser o meu momento. vou sabe? brilhar. Eu vou brilhar muito. E aí E aí é no umas máximo, crianças. chama a cachorra. Não é adestrador. Exato. Não é. Exato. É verdade. Eu acho que cabe ao mundo organizar melhor isso aí. As duas maiores vítimas dessa história foram a Cindy e o espírito. E faltou E nós, né? umas boas práticas, né? Eu acho que falta boas práticas. Um manual de boas Manual. práticas. Manual de boas Exato. Na hora de práticas invocar o espírito. Eu vou criar. para invocação. Cria, amiga. Eu vou Ótimo, criar um ótimo. manual Faz de- isso, manual- amiga. Manual de boas práticas. Faz isso, Faz, né? eu vou Assim, ó, criar. Os espíritos vão adorar. eu acho que Tem eles vão um ficar ponto muito felizes. importante que eu também, né, o fato de eu ter tido, que eu falei no começo do podcast, de eu ter tido medo de escuro e ainda ter um pouco, é que a minha avó era dessas pessoas muito sensíveis. Então ela me contava coisas que eu falava, vó, não me conta, vamos fazer assim? Não me conta. Então, eu não conseguia entender, que é uma coisa que eu não entendo até hoje, essas boas práticas de que horas eles vêm. Porque, às vezes, ela via sem chamar. Então tem que ter um de boas práticas pra quem tá invocando Sim. e um pra quem tá sendo invocado. Pra quem tá não é? sendo invocado. É. Porque como que você Mas vai se eu tô saber? no outro lado e eu encontro um portalzinho e entro, eu não tô nem aí, cara, na hora que eu tô aparecendo. Ele já Você vai perdeu incomodar. qualquer indício de Entendeu? escrúpulo. Né? Não tem. É oportunidade, né? E É tudo sobre foi. oportunidade. Uma janela ali Uma de janela. oportunidade se jogou, Exatamente. se defenestrou, né? Se defenestrou. E antes da gente ir pro próximo caso, gente, eu queria compartilhar um caso bizarro meu com o Marcel. Um caso bizarro que a gente vivenciou. Que ele é... Eu considero ele um pouco pesado. Não de ele medo, é pesado. mas sexualmente pesado. Oxi. Mas calma que vocês vão entender. Emocionalmente, psicologicamente, virtualmente. São vários adjetivos que a gente pode colocar. Sei, acho que eu não sei. E eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Mas enfim, foi uma coisa que eu vivi com o Marcel
Há quantos anos? Amiga, foi 2010 aquilo ali? 13 anos. Então, 13 anos. Então, 13 anos atrás. Eu acho que dá pra gente resumir. Que a gente não precisa nem entrar em todas as veredas. Até porque, né? Não tem vocês vão muita perceber que é bem complicado. Mas, como você quer fazer? Eu acho que primeiro a gente precisa contextualizar do porquê a gente tá lá. Eu e a Mabê, a gente se conheceu no Twitter. Isso. Né, em 2009, 2010. E o Twitter não era essa rede, né, hoje, com um monte de funcionalidades, né? Elon Musk, limite de tweets e tal. Então, pra você fazer, por exemplo, uma transmissão ao vivo, tinha que usar um outro site. Isso. Pra postar foto era outro site. Então era o TweetPic, aí tinha o Tiny Chat, que a gente fazia sala em grupo de vídeo, ficava conversando de madrugada. E era meio comum a gente fazer essas salas em vídeo com pessoas que a gente conhecia ou não, né? E deixava aberta a sala. Deixava aberta. Lembrando que eu conheci o Marcel no Twitter, mas nessa época a gente nem tinha se conhecido fisicamente. Só espiritualmente. Apenas espiritualmente, porque o Marcelo morava em Porto Velho. 13 anos de amizade, ela vai e me chama de Marcelo. Marcelo. Meu Deus! Ela ficar falou Marcelo gravado. mesmo. Meu Deus! Eu falei Marcelo. Porque você falou Marcelo. Porto Velho, eu acho que Marcelo. Foi isso, Tá, Porto Velho. beleza. Marcelo Porto Velho. Beleza, não, peraí. Oi, tem algum espírito aqui? Pode que desvirar esse Para, copo. desvira esse copo Pelo agora. amor de Deus. Meu Deus, peço perdão. Dantas edita aquela... tá aqui na não, frente. deixa, pode deixar, senão eu viro esse copo de novo aqui. Bom, Marcel morava em Porto Velho e eu morava em São Paulo, né? Acho que eu tinha acabado de mudar pra São Paulo. E, enfim, então a gente se conhecia nesse contexto de Twitter, assim. Éramos bons amigos, mas obviamente que ainda não era... A gente ainda não tinha, né, se conhecido tanto, assim. A gente já era muito confidente, porque a gente, né, tinha MSN na época, Rest in Peace. E a gente conversava muito. Acho que a Mabê foi uma das primeiras pessoas até que eu me assumi, se bobear, assim. E aí a gente interagia muito por meio desses tiny chats e tal. Tinha todo um grupo. E uma vez, era sempre de madrugada, né? E aí, às vezes aparecia uma outra pessoa aleatória que tava no... Lembra quando apareceu uma russa que era igual a mim? Sim! A menina era igual Meu a mim. Deus. Ela era igual a mim. E aí todo mundo começou a gritar. Tipo assim, foi um surto. E ela era uma menina russa. E ela era muito parecida comigo fisicamente. E ela usava o mesmo óculos. Era um óculos bem parecido. E aí a gente começou a ficar, meu Deus, você parece comigo. Ela, eu pareço com você. Tipo, E tem a teoria de que a gente tem um gêmeo no mundo, né? Uma pessoa que é idêntica a gente. São 7, não são doppelgangers? É um negócio assim. Só não dá, não. É Não dá verdade, conta. E aí... Tu quer contar essa parte? Não. E aí, uma vez entrou um cara que o nome dele era só tava lá, tipo, Jacob. E aí ele entrou, foi, tipo assim, foi meio que roubando a cena pra ele, sabe? Tipo, ficava fazendo umas palhaçadas, falando uns negócios em inglês lá no chat. E aí, do nada, foi de 0 a 100. Eu diria que foi de 0 a 1000. Foi de 0 a 1000, assim. E aí, o cara começou a tirar pilhas. Ai, eu fico nervoso só de lembrar. Eu tô nervosa. Ele abriu a webcam. Certo. E normal, né? Só que assim, geralmente a gente mostrava um pouco mais, basicamente o nosso rosto. A gente tava mostrando o nosso corpo, assim, meio que mostrava um pouco, assim. Mas era, tipo, normal, a gente tava conversando normal. Só que ele, de repente, tava mostrando a sala. E dava pra ver que tava, tipo, muito claro. Então, ele morava num lugar que, se pra gente era madrugada, nesse lugar que ele morava já era, tipo, umas 5 da manhã. Ou, sei lá, não dava pra saber de onde ele era, né? Ele falava inglês e tal. Ele era extremamente branco, bem magro, assim, bem mirrado, bem alto. Cabelo preto. Cabelo bem preto. E, beleza, ele passou na frente do sofá e tal. Aí ele, de repente, aparecia assim, sabe? Tipo, passou assim, de repente aparecia a cabeça dele assim, porque ele tava digitando alguma coisa pra gente. Aí saía e ficou aquela coisa, sabe, né? Sabe quando você tá conversando com alguém, assim, por chamada de vídeo, a pessoa tá lavando a louça, fazendo faxina, e fala, vou te colocar aqui nessa prateleira. E vai falando. Era essa vibe. Era essa vibe. Aí ele pegou um controle da televisão, tava assim em cima do sofá. Aí ele abriu a parte de trás do controle e ele tirou as pilhas. Ele foi tirando devagarinho, assim, uma pilha, 2 pilhas. Sem preparar nada. 3 pilhas, 4 pilhas. Tranquilo, do nada. E aí,
ele virou de costas. Ele estava sem calça. Estava sem calça, ele virou de cócoras e enfiou as pilhas no cu. Sim. Na nossa frente. Meu Deus! E a gente surtou. A gente surtou. Quantas pilhas ele enfiou? 4 pilhas. Assim, uma seguidinha da outra? As 4 juntas. Não, as Assim, 4 não foi juntas. seguido de uma vez, porque pra Foi mim muito parece que chocante. foi um milênio que durou aquilo. Foi absurdo. Foi uma coisa assim muito chocante. E aí ficou aquela coisa meio assim. Pera, o cara. Eu lembro que eu falei assim: pera, o cara enfiou a pilha no cu? Tipo, eu lembro que eu escrevi assim. Tipo, é isso que. Tipo, sei lá. Às vezes, A vibe era: o que eu acabei de ver? O que eu acabei de ver aqui? E dava pra você expulsar, né? O Jacob tinha essa coisa também. Você montava a sala, você podia expulsar. Aí alguém expulsou ele e tal. E a gente ficou meio assim, meio em choque, né? Meio, nossa, que foi que a gente acabou... Eu nunca tinha visto uma pessoa enfiar uma pilha no cu. Tipo, e era uma época que ainda não tinha tido aqueles vídeos que depois ficaram meio famosinhos. Não, já tinha o do cara do One Guy, One Cup lá. É verdade, já tinha. Já tinha. Já tinha. Mas enfim, era bem nessa época. E era uma coisa meio chocante e tal, e passou um tempinho e ele voltou de novo, porque não dava pra banir, só dava pra você tirar. E aí quando ele voltou, ele já voltou fazendo uma outra coisa. Foi o rolê da maionese, Calma, que eu ia chegar nessa aí, calma. Verdade, é verdade. Antes disso, ele chegou com o óculos. Ele tirou o óculos dele e colocou no pau dele. E aí ficou, tipo, meu pau de óculos. Meu Deus! E aí ele mostrou o pau na webcam com óculos na frente. E a gente ficou assim, tá. Tá. Esse não era pra ser o primeiro, o mais leve? Que era mais... Não podia ter agora começado não tem graça, com o pau filhão. Você já colocou 4 E eu fiquei pilhas. assim, e aí? A gente tava meio assim, tá, mas pau de óculos, tipo assim, Normal. isso é de boas. Sim. E aí, tiramos ele de novo e tal, não sei o que. Ele voltou. Só que chegou um momento que eu acho que todo mundo queria saber o que ia acontecer. Qual era o próximo passo porque dele? se aquele era o show dele, Certo. e ele já tinha enfiado 4 pilhas no cu, e ele já tinha colocado meu pau de óculos, tipo, o que mais? Ele só ia repetir, ele ia fazer uma nova Qual coisa. era o ato 3? Qual era o ato 3? E o ato 3 chegou. O ato 3 chegou. Ele tirou um pão de cachorro-quente. Ah, não é possível! Ele tirou um pão de cachorro-quente. Amiga, E tudo ele fazia. eu juro que é verdade. Tudo ele fazia Juro, com juro, muita. juro. Tipo, muito devagar, assim, como se fosse um processo. Uma tortura, né? Como se... Era um craft, assim, sabe? Era uma arte. Era uma arte. Pra ele era uma performance. Era uma performance. Não sei. E ele pegou uma faquinha, ele cortou o pão no meio, o pão de cachorro-quente. A essa altura vocês já sabem o que vai ser a salsicha, não é mesmo? E ele enrola o pão lá e tal. Só que não satisfeito, aí ele joga ketchup, aí ele joga maionese. Ele temperou. Ele temperou. Um condimento ali. Então ele abre o pão com a faca. Ele sempre pelado, assim, a gente não conseguia ver o rosto dele nessa... Não, né? não. Eu acho, inclusive... Acho que a gente nunca viu o rosto dele. Eu acho, inclusive, que ele tava usando o óculos. E, tipo assim, era meio misterioso, assim. Mas é sempre, tipo, do pescoço pra baixo. E aí, nesse momento, tipo, tava o pão lá. Ele, tipo... Aí ele tinha que ficar segurando, né, o pão pra enrolar a salsicha. Sim. E aí ele jogava a maionese, jogava as coisas e tal, e temperou o pinto. E cara, virou uma coisa assim que foi muito chocante, né, pra gente, assim. Foi um momento que a gente dividiu nas nossas vidas. Era eu, Marcelo, mais umas 9 pessoas. Aquele meme que a Mabê morreu de rir lá, do ai, vou me matar na sua frente pra mudar a sua vida. Ele fez isso com a gente. Ele fez isso com a gente. Sabe? Tipo ele assim, fez isso, vou colocar uma pilha no cu pra mudar o rumo da sua vida. Exatamente. Mudou. Não, ele mudou. Não, de verdade, assim, porque eu senti que a nossa amizade ficou mais forte depois daquele dia. Quem passa por um negócio desse, porque quem divide isso, gente, foi... A gente, obviamente, o resto da noite a gente ficou falando do Jacob. E depois, muitos anos depois, a gente descobriu que ele tinha feito outras vítimas no Tiny Chat. Eu ia falar Lembra? isso. Eu fiz uma busca no Twitter. Escrevendo porque a gente, Jacob e Tiny Chat. E aí tinha pessoas aleatórias. Antes de você, tipo, contar, tipo, ele tava fazendo uma busca. Por quê? Porque eu virei pra ele um dia e falei assim... Marcelo, será que a gente viveu isso de verdade? Sim. Porque a gente ficou numa coisa assim... Será que isso aconteceu? Será que isso aconteceu mesmo? Porque isso é tão... E eu tinha, tipo, apagado totalmente da mente, assim.
E eu lembro que nossa, eu fiquei assim, pra mim foi muito chocante. Pra mim foi uma coisa assim muito chocante. E ao mesmo tempo eu ficava muito fascinada. Sabe? Tipo assim, meu Deus, o que vem depois disso, né? O que ele tá falando? O que é isso que tá acontecendo? Como ele chegou ali? Quais são as angústias dele? Quais são os desejos os dele? anseios do Jacob? Então, nossa, mãe, desculpa, porque eu sei que minha mãe ouve o podcast. É a primeira vez que ela tá ouvindo essa história. E não é que eu fazia isso na internet, ficava assistindo essas coisas, mas acabou que... por isso que é importante vigiar, né, o que os filhos assistem. Isso é verdade. No caso, já era bem maior de idade, tá? Já tá tudo tranquilo. Mas assim, a importância de você olhar o que os filhos fazem na internet é porque, eu tô na dúvida se eu era maior de idade agora. Não, mas 13 anos atrás. Foi 2010, eu já tinha 18. Agora eu tô mas você 19. Mas você tinha acabado de fazer 18, né? Eu tinha 25. Jacob tava só esperando. Ele tava Passou meu aniversário, ele precisava só de uma oportunidade e um pão de cachorro. E um pão de cachorro quente. Tinha umas pilhas, né? Ele tinha 4 pilhas e um sonho. 4 pilhas e um sonho. Mas foi assim, foi chocante, A gente passou a noite toda falando sobre isso, a gente ficou com muito medo. E ao mesmo tempo eu tinha muito medo dele fazer alguma coisa, sei lá, violenta, sabe? Alguma coisa assustadora. Tipo, ele tava sozinho, mas assim, sei lá, vai que eles... foi uma época meio assustadora, assim. Acho que, falando um pouco sério, é muito engraçado e tal, mas falando um pouco sério, era uma época... Se o povo acha que hoje não tem moderação em redes, assim, naquela época... Nossa, aquela época era muito bizarro. Era muito bizarro. E, enfim... E eu lembro que isso era uma coisa que marcou muita gente. Eu sempre quis trazer essa história. Nossa, é verdade. É um caso Desde bizarro. 2020 a Mabê tá falando da gente falar dessa história, é verdade. Porque eu tô chocada. É muito chocante. Mas assim, eu acho que ele devia ter invertido a ordem. Porque pra mim o mais chocante é a pilha. Sim, é isso que eu tô falando. É a tipo pilha. assim, Ele devia tinha que ter invertido. Não, o pai de óculos no segundo... É o mais de boa. Foi uma quebra. E aí o prato principal seria, sei lá, o cachorro quente. Apesar que o cachorro quente foi bem chocante também, amiga. Eu acho... Ele ficou temperando bastante, ele demorou. Pilha. É porque pilha, Não, né? com certeza a pilha no cu. Tóxica. É tóxica, ela pode explodir. Temperar o ponto. Mas não vai prejudicar a sua saúde botar um ketchup ali. Bom... É o não que sei se dizem, confirmar. Não sei se é indicado. Se alguém souber, né, manda uma mensagem lá, Jacob, Maragamini. se você tá ouvindo... Mas a verdade é falar isso, gente, se você foi vitimizado pelo Jacob, conta pra gente, porque aí, enfim, conta. Cara, e depois eu fiquei com essa ideia de tipo, não, Marcel, mas será que a gente viveu isso de verdade? Aí você foi fazer as buscas. Eu fiz uma busca no Twitter, eu não lembro exatamente o que eu coloquei, mas eu lembro que eu coloquei Jacob e Tiny Chat. Jacob, pilha, cu. Vamos fazer essa busca eu vou fazer agora. agora. O celular tá fácil. Eu acho que não tem mais, sabia? Eu acho que tem, viu? Você acha que tem? Tudo é Eu possível, acho, né? Não vamos duvidar. E a internet dizem que a coisa fica pra sempre, hein? Eu tô pesquisando Jacob cu. O Narumi. A primeira que aparece é do Narumi falando. Nossa, gente, tem Jacob no Tiny Chat. Mas é porque foi, tipo assim, foi nessa época. Tem foto! Deixa eu ver. Meu Deus, tem foto. Deixa eu ver. Tá Mas aí borradíssima. o rosto dele. Tá mostrando o rosto. Tá borradíssima. E é ele mesmo. É ele mesmo, que isso. Tem uma mensagem sua assim. Tu tava no time chat que o Jacob enfiou pilha no cu? Esse dia não, foi mas eu lembro do golfetão. Nossa, nem sei, não quero nem saber o que é isso. Meu Deus. Bom, gente, enfim. Acabei de ver esse tweet do Marcel perguntando. Gente do céu. Tem um do Marcel assim: eu lembro desse dia e do dia que o Jacob, cujo enfiou uma pilha no cu. Tá aqui, sentiremos saudades da cama do Jacob do Tiny Chat. Gente, eu acho que ele fez... Ele deu um nome, né, gente? Depois eu vou tentar fazer uma busca que tinha resultados mais... Tem gente perguntando se foi pilha AA. Não. Deve ser a palito, né, pra controle de... Não, é a pilha grande, viu? É pilha grande? Aham. Gente do céu. É isso que a gente faz com o nosso tempo livre, né? A gente procura. É isso. A paixão pela comunicação que faz. Bom, gente, acho que agora eu acho que a gente pode ir pro próximo caso. Porque esse já foi chocante o suficiente. Foi muito. E, gente, peço perdão por assustarem vocês.
Eu acho que esse episódio especificamente vai ter que roubar do Modus. Este episódio pode conter... vai precisar. Esse precisa, viu, de um disclaimer. Vai precisar de um bem disclaimer. Gráficas. Bom, vamos lá. Eu não sei qual é a entonação que eu deveria falar isso, mas o título do e-mail é Mão, 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 Mão. Olá, Mabê, Marcel e Marina. Me chamo Rafael, tenho 21 anos e vou contar sobre quando achei que ia ser sequestrado por um grupo de estrangeiros. Normal. Claro. Na época, eu tinha 18 anos e trabalhava numa loja no metrô da Sé, em São Paulo. Uma vez, um rapaz colombiano se encantou com as minhas mãos e começou a ir todo dia na loja onde eu trabalhava pra tomar café. Como assim se encantou com as minhas mãos? Vamos começar daí. É muito específico. Tipo, umas 3 vezes no dia pra dar em cima de mim e tentar pegar na minha mão. Meu Deus, eu já tô assustado aqui. Fiquei assustado, mas até aí tudo bem. Não. Então, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, Rafael. Deixa eu te avisar. Primeiro que a pessoa pra se submeter a passar 3 vezes por dia no metrô da Sé, Ela não bate bem não das bate bem ideias. da cabeça. Até o dia que ele mandou uns amigos gringos irem lá tomar um café e apreciar minhas mãos. Meu Deus. Nossa, Rafael, manda uma foto das suas mãos. Eu tô curioso. Nós lá. Aquelas que criticam e começam a sediar as mãos do garoto. Não, tô brincando. Cada um com um sotaque diferente, chegaram falando coisas do tipo: um amigo disse que aqui tem um café maravilhoso que é servido por um rapaz com um belo par de mão. Meu Deus, gente. É tipo Joey, Gente, acho que deve ser tipo Não, é o Edward Mãos de Tesoura, o amigo dele, né? Também, Ele tá mas é que a minha referência é um pouco mais girly. É o Friends, né? O Joey, quando mas ele ele tá faz aquilo, né? De ficar do gêmeo de mão aquele dele. Gêmeo de mão, é. Nessa, eu já me caguei todinho, mas mantive a postura e atendi eles normalmente. Tomaram o café, contaram sobre suas viagens pelo mundo, elogiaram minha mão e foram embora. Não é possível Gente, não dá pra ler isso, sério. No dia seguinte, o colombiano voltou na loja com uma mala gigantesca, onde facilmente eu caberia dentro. O primeiro pensamento dele é: ele vai me botar nessa mala. Adorei, tem que ser assim mesmo, tem que estar preparado. Nem tão gigantesca, tenho só 1,60 de altura, caberia mesmo. Ele pediu um café e começou a falar que ia sair do país naquela semana e, como de costume, começou a elogiar minha mão, piscar pra mim e mandar beijo. Eu, sem saber o que fazer e com medo, só fingi que não entendi. Mas pra transformar o meu medo em pânico, ele começou a perguntar onde eu morava, que horas saía do trabalho e que linha do metrô pegava pra ir pra casa. Nossa, gente, isso é assédio pesado. Não, isso não é só assédio, cara. Esse cara devia estar mal intencionado horrores. Sim. Como bom paranoico, já você não é deduzi. paranoico, gato. Não. Você Se depois agiu disso muito bem. você não ficar paranoico, é aí que você tem um problema. Exatamente. Como um bom paranoico, já deduzi que ele ia me sequestrar e esconder meu corpo naquela mala. Eu que não vou confiar numa pessoa que consegue sair do país tão fácil e fica por aí dando em cima dos outros. Na minha cabeça, ele mandou os amigos lá pra saberem quem vai ser a vítima. Então logo menti todas as informações possíveis. Falei que morava do outro lado da cidade e que ficava na loja até fechar às 22. Eu era do primeiro turno e saía às 16. Ele agradeceu, pagou o café e saiu falando que me via por aí e mandou um beijo. Não sei se ele foi atrás de mim no endereço falso que inventei, mas ele nunca mais apareceu. Espero que ele não tenha sequestrado ninguém no meu local. Por precaução, pedi pra mudar de horário no trabalho e pouco tempo depois pedi demissão e vim morar no interior. É isso, beijos. Gente, Não, a gente mudou começou vida brincando, toda. porque a gente não sabia onde ia acontecer. Mas, Rafael, você foi assediado e perseguido, né? Tipo, foi um crime que rolou. Foi. E mais do que isso, assim, que bom. É uma bosta você ter que pedir pra mudar o horário. Não, E mudou passar pro por interior, isso, mas tipo... mas assim, que bom que você fez isso. Porque, Sim, não dá pra sim. saber o que o cara poderia fazer. não. Pode ser que fosse um cara que, enfim, só tivesse tentando, fosse extremamente insuportável, tivesse tentando pegar você, ou podia ser uma pessoa que realmente ia te fazer muito mal. Não dá pra saber, não dá pra... Não dá pra esperar. Eu tô meio chocado com o que rolou. Não, tô chocada. essa história é bem horrível. Mas agora ele tá bonzinho. Então é o que importa. Cuida dessas mãozinhas. E esses instrumentos do perigo esses aí. instrumentos do perigo. Bom, o último caso se chama Mabê demoníaca. E eu achei cruel. É caso real? É um caso real. Olha, baseado em fatos Para. reais. Mabê, tive um sonho bizarro contigo. Essas 2 noites foram intensas, com pesadelos pesados e bizarros. O primeiro foi contigo. Já peço desculpas com antecedência, pois envolve possessão demoníaca e foi bem angustiante pra mim. Imagina pra mim, gata, que tá, né? Mas lá vai.
No meu sonho, tu residia em uma enorme mansão com vários andares subterrâneos e elevadores que levavam para esses pavimentos, exatamente onde eu moro. Claro, igualzinho. Um deles era um porão que parecia uma caverna. Eu quase uma perra assim. Tu residia com a tua irmã, que era mais velha, e o teu pai. De fato, eu tenho uma irmã, mas ela é mais nova. Acontece que a tua irmã sofreu uma possessão demoníaca e tiveram que acorrentá-la numa cama no porão pra te proteger, porque ela queria te machucar. Nossa. Apesar de estar presa no porão, ela conseguia saber em quais cômodos tu estava na casa e ela fazia objetos se moverem e a presença dela ser percebida. Era o espírito da Cindy lá, que da cozinha ele sabia o que estava acontecendo na mesa. No sonho, eu tinha duas perspectivas, a de observador da história e a tua como se eu fosse você. Em um momento, a irmã conseguiu se soltar e ela machucou alguém, pois tinha rastros de sangue pela casa. E tu e o teu pai, tentando fugir pelos elevadores, acabaram se separando. E nós descobrimos um cômodo enorme que não sabíamos que tinha na casa. Nesse cômodo era tudo prateado, feito de aço, paredes, chão, teto, e com uns monumentos estranhos e geométricos e vários elevadores. Gente, mas que masmorra, que porra é essa? Não, e que imaginação, né? Porque ela conseguiu montar uma... É o The Sims do sonho, né? Do sonho. Tentamos entrar em um, mas percebemos que esse elevador estava subindo, sinal de que tinha alguém lá dentro. Nos escondemos e ficamos observando. Um homem alto e magro de terno saiu de lá. Ele nos viu, nos observou por um tempo e foi embora. E outro elevador saiu a tua irmã. Ela estava te procurando. Então entramos em uma caixa, mas ela nos alcançou e foi horrível, pois ela tinha sangue vertendo pela boca, Meu Deus do céu. como se tivesse mordido alguém. Aquele homem de terno voltou com outros caras e pegaram ela. Mas antes de levá-la, deu tempo dela olhar nos nossos olhos e falar rindo que ainda iria voltar pra nos pegar. Daí o sonho ficou meio bobinho, mas ainda assim... Claro, não. Ufa! Não, Bem tranquilinho. Daí o sonho ficou meio bobinho, mas ainda assim fiquei com medo, pois a irmã apareceu nos noticiários e ela ganhou um fã-clube que ficou nos caçando em nome dela, mas conseguimos fugir. Essa é a sua visão de bobo, garota? Criar um fã-clube da minha irmã pra me perseguir e me caçar na rua? O segundo sonho foi durante a noite, de ontem pra hoje, e mesmo quando eu acordava desse sonho, eu voltava a dormir e o sonho continuava de onde parei, várias vezes. Fazer isso. Aham. Cara, eu falo muito sobre né? isso, assim, sobre sonhos que você volta a sonhar de algum determinado momento. Tem um sonho recorrente, aí de repente você um dia sonha um outro momento dele. Eu acho isso muito foda. A única vez que eu consegui fazer isso foi porque uma pessoa tinha me feito raiva no sonho. Aí eu acordei de tanta raiva e eu falei assim, eu vou voltar pra esse sonho pra dar na cara dela. E eu consegui. E você deu na cara deu dela? na cara dela? Nossa, arrasou. Sonhei que encontravam uma ossada de crianças. Eram meninas, mas nem todos os ossos encontrados pertenciam à mesma criança. E aí descobri que aquela menina pertencia à minha família e que mataram a filha deles e me roubaram pra colocar no lugar dela. É isso. Bom, primeiramente eu acho que você devia investigar o seu passado. Tô brincando. Ou escrever um livro, Ou né? escrever um livro. Isso dá uma história muito Nossa, da hora, né? uma história... Não, e eu já fiquei imaginando quando ela falava, tipo, elevadores, não sei o que de ferro. Eu acho que tudo bem ter sonhado comigo. Foi um pouco assustador, foi um pouco demoníaco. Vou ficar olhando pra minha irmã de uma forma mais assustadora, diferente, a partir de agora. Provavelmente, ela mora no Rio, a gente não se vê muito, mas eu vou dar aquela evitada, né? É melhor. Principalmente se a boca dela estiver vertendo de sangue. É. Mas eu acho que isso não é um bom sinal nunca. Não precisava do sonho. Não precisava ser da irmã também. Qualquer pessoa que tiver com a boca vertendo de sangue, convém... Evita. Tenta evitar. Dá só um tchauzinho melhor não de ter longe. um contato muito próximo. Ai, gente, foram essas histórias. Foi muito legal. E agora eu quero que vocês contem como é que faz pra encontrar vocês nas redes. Como supracitado, né? @fica a critério em todas as redes. Não tem muita coisa interessante. Tem foto da Mabê, tem qualquer coisa eu mostro o endereço dela, aqueles, né? Sai! Mostra o elevador da casa dela. De hoje em diante eu não posso mais postar foto da minha sacada. Não, nunca mais. Não, agora não todo pode, mundo vai exatamente. saber. Eu vou te matar. E é isso. É @fica a critério, todas as redes possíveis. E você, Ma? E o meu, você pode me achar no Instagram, @managamini, mas eu sei que é um pouco de trava-línguas, então se você digitar Viaja Show, você vai conseguir me encontrar no Instagram, no YouTube e tudo quanto é coisa aí de rede social, estamos aí. E você tem um canal que você mostra suas viagens, fala um pouquinho.
Exatamente. Eu falo sobre planejamento de viagem, intercâmbio. Tem também curiosidades sobre o Brasil e o mundo. Adorei que teve história falando da Colômbia, embora tive um pouco de medo da casa. Mas gostei que teve aí uma coisa internacional. Então eu tenho vários conteúdos relacionados à viagem, principalmente planejamento, que é uma das coisas fundamentais, principalmente pra quem é ansiosa igual eu, né? Pessoas ansiosas vão adorar. E é isso, conteúdo de viagem, tamo aí. E é isso, gente. Obrigada e até o próximo caso. Tchau! Tchau! Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.